Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita inicia uma série inédita de entrevistas e espera merecer a sua audiência e a sua colaboração com o programa Visão Espírita. Hoje, apesar de ser o programa Visão Espírita, nós vamos entrevistar o Papa, o Marcos Papa, companheiro da Sociedade Espírita Unificação, dedicada à causa da divulgação dos preceitos cristãos e espírita, trabalhador da seara espírita, contribuindo ativamente com os movimentos de unificação e com as sociedades espíritas de Ribeirão Preto. Marcos Papa, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Zola, obrigado. Que alegria estar aqui com você. Estou rindo aqui da sua brincadeira com o Papa aí. E há décadas, né, o seu Papa, o fundador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, junto com o seu Cândido Pinto Valada, que foi aluno do seu Eurípides Barçanufo, veio para Ribeirão Preto e, junto com o seu Papa, o seu Bastos, o Massaro, um grupo de amigos, fundaram o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que depois tornou-se Unificação Kardecista porque fundiu-se ao Albergue Apóstolo Paulo, depois Ginásio Apóstolo Paulo, lá nos Campos Elíseos, que estamos reformando. Então, é de anos essa brincadeira, eu estava dando risada que hora que você deu bom dia. Voltamos no tempo, né? Que delícia. Papa, nós vamos conversar sobre duas assertivas de Jesus. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e não julgueis para não serdes julgados. São temas muito interessantes, de propostas e reflexões valiosas, né? E a primeira abordagem que nós queremos trazer para esse bate-papo nosso é: o pecado existe? Como definir o pecado? É importante, Zola, nós fazermos essa reflexão e quem nos acompanha também, ao assistir, interagir pelas mídias sociais. Às vezes a nossa explicação não basta, né, porque é a visão da doutrina espírita e a gente procura ser o mais claro possível, mas com as nossas limitações, às vezes a gente não atinge o cerne da questão, evidentemente com a clareza que Jesus fazia. Mas é importante pensar esses trechos e essas palavras, porque afinal de contas estão nos evangelhos canônicos, estão no Evangelho segundo o Espiritismo. É bom dizer para quem nos assiste que nem tudo que está nos evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, nem tudo que está nos evangelhos canônicos está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na doutrina espírita. Allan Kardec explica isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo não teve interesse, não tem interesse em estudar as palavras tiradas como dogma pelas igrejas tradicionais, né? As narrativas, os fatos históricos. Não. O Espírito Verdade e Allan Kardec pensam dos evangelhos canônicos a exemplificação moral, como, por exemplo, a frase que você propõe para nós estudarmos, como, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, que são lições, né, são revelações das leis universais que Jesus trouxe na condição de mestre supremo através de histórias, aproveitando os fatos do cotidiano para educar aquele povo e nos educar até hoje. Então é importante pegar esses trechos, essas palavras, e nós trazermos para o diálogo. Importante frisar que o Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, faz toda a diferença. Você falou agora, quem não estava conosco no bate-papo, o Zola falou comigo sobre a comunidade espírita Caibar Schutter de Matão, e
o pessoal um dia lá me chamou para fazer uma palestra, e eu dei esse título na palestra, né? O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Tá me fugindo o nome de um senhor agora, já vem o nome dele para mim. Ele falou assim para mim: Papa, não me enrola não. O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita é o mesmo que o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei: exatamente isso. É a mesma coisa. O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita é o mesmo que o Evangelho segundo o Espiritismo e faz toda a diferença. Não que a gente tenha pretensão da verdade, Zola, não é nada disso, mas nós temos o direito a ter a nossa opinião. Aliás, é um clássico da doutrina espírita, o livro Opinião Espírita. E lá na introdução, Emmanuel já adverte, a gente não briga, não discute por causa de religião, mas a gente tem a nossa opinião. Certo? Então, por que eu digo que faz toda a diferença? Porque o Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, considera a pluralidade das existências, considera a reencarnação. E isso faz toda a diferença. Tá certo? Porque essas questões, por exemplo, que estamos analisando aqui, e cá entre nós, suando a camisa e a alma para entender, e mais que entender, traduzir em atitudes. Nós estamos aqui, eu com 56, você não tem, seu Papa desencarnou com 97, o Chico Xavier com 92, todos nós, né, suando a camisa, ralando aqui para considerar essas questões. Tem gente que desencarna com 2, com 5, com 10, com 15 anos, sem sequer tocar nessas questões. E aí, foi uma vida perdida? Não, não foi uma vida perdida. Foi uma experiência de vida. E as experiências de vida vão somando e vão dizendo quem nós somos. Nós somos velhos viajantes desse universo infinito e somos a síntese desse processo evolutivo multimilenar. Tá certo? Então, nós temos a nossa opinião e na nossa opinião, o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz toda a diferença. Muito bem. A proposta que você inicia a nossa conversa é: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Pronto. Já começa daí. Né? Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Já começa daí. Quem não tem essa maturidade, essa bagagem espiritual, sai tacando pedra para tudo quanto é lado. Tá certo? Jesus, nesse caso, vamos trazer a cena para quem está acompanhando aqui o programa, diz o texto do Evangelho que uma mulher foi surpreendida em adultério, né? Segundo os saduceus e os fariseus, que eram seitas radicais extremistas do judaísmo. Muito bem, assim disseram eles, né? Vai saber se era verdade, porque o próprio texto de João diz que a intenção era provocar Jesus. Então, sabe Deus se não forjaram, né, para depois poder provocar Jesus. Mas, como foi aquele outro caso, né, da moeda, né? É justo pagar tributo a César? Era uma armadilha. Eles viviam fazendo armadilha para Jesus, e nesse caso, o texto de João também afirma que era uma provocação para Jesus. Então, uma sociedade, se hoje ainda somos uma sociedade machista, imagina há 2000 anos, no ambiente, a Arábia Saudita até hoje reprime as mulheres, né, naquele contexto, imagina há 2000 anos. Imagina o que passou Maria de Magdala, solteira no meio de 13 homens, para cima e para baixo. Imagina que a coitada não sofreu de difamação. O que ajudou muito, né, Papa? Viu, Papa? Oi? O que ajudou muito Maria de Magdala no meio dos 13 foi que não tinha rede social. Facilitou bem a vida. Com certeza. Havia fofoca, havia o buchicho, havia a fake news, né? Hoje virou moderno falar fake news. Fake news é mentira. Fake news é prestar falso testemunho, Zola. Você chamou atenção para uma questão, a questão das redes sociais. Eu vejo pessoas compartilhando conteúdos em grupo de WhatsApp, Facebook, etc., sem checar a fonte. E, assim, apesar do poder dessas mídias sociais, né, são empresas trilionárias em dólar, né? Trilionárias. Esse pessoal ainda não tem poder para revogar uma lei universal que não prestarás falso testemunho. Então está vigindo essa lei. É uma lei divina, revelada por Moisés, ratificada por Jesus de Nazaré.
né? Não prestarás falso testemunho. E eu vejo amigos e amigas compartilhando fake news, compartilhando informações sem checar. Imagina o que seria da doutrina espírita se não fosse aquele critério rigoroso que o nosso Allan Kardec colocou. Lembra que ele falava assim: eu prefiro rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira? Por isso que o corpo da doutrina espírita é inatacável. Todas as pessoas que atacam sem ler, aquelas que se debruçam sobre a doutrina espírita para estudar, no mínimo respeitam. Pode não se tornar espírita, mas no mínimo respeita. Então, voltando à nossa proposição. Mas foi fantástico você levantar essa questão das fake news, porque eu vejo o companheiro invigilante se prestando falso testemunho. E falo, gente, onde está isso? De onde tirou a fonte? Quem disse isso? Quem checou? Né? Então, na dúvida, a gente não publica. Mas vamos lá. A gente, na nossa imaturidade espiritual, e aqueles fariseus, saduceus que estavam provocando Jesus para tentar, para ver se ele escorregava, né, para arrumar um jeito de pegá-lo, então trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E a lei dizia que podia apedrejar. Mas Jesus, ele ratifica a lei de Moisés, mas ele traz a boa nova. Né? A boa nova é evangelho. A bossa nova, que a gente gosta, é um jeito novo de cantar o samba. E o evangelho é a boa nova, é uma interpretação nova das escrituras. Então Jesus não reprime o ato deles, mas propõe uma questão. Alguém poderia dizer, ixi, Jesus estava em cima do muro, né? Não falou nem sim nem não. Não, ele propôs uma questão. Vocês estão trazendo aqui um problema? Vamos refletir. Então, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ozola, num planeta de provas e expiações, quem está com a ficha limpinha, bem limpinha de tudo? Ninguém. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos contas a pagar, as expiações. Nós temos provas, os obstáculos que escrevemos lá no nosso planejamento reencarnatório, para falar, eu vou superar esse obstáculo. Mas a gente tem um monte de cheque sem fundo lá para trás. Tem expiação, que nós estamos aqui pagando conta. Então, Jesus faz uma proposta que não se tratava de fugir do assunto. Mas, olha, todo mundo aqui, então, não errou, está todo mundo, né, sem nenhum pecado. Ainda que consciencialmente, Zola, hoje, como espírita, né, ainda, né, com muita... a gente olhar para trás e falar, não pisei na bola nenhuma vez, difícil, hein, gente? Mas ainda que a gente faça, ainda que haja esse caso, né? Poxa, mas nas existências passadas nós pecamos, nós falhamos, nós delinquimos perante as leis de Deus. E estamos aqui reencarnados pela misericórdia de Deus, que nos concedeu essa oportunidade de limpar o que sujamos, de consertar o que quebramos. Porque não tem inferno, né, gente? O Espiritismo prova, inclusive filosoficamente, o Espiritismo prova que não existe inferno. Quer ver? Como é que diz a teologia convencional para quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno nem para o purgatório merece ir. Porque o purgatório é quem tem conserto. Então vai para o purgatório, né? Segundo a teologia convencional. Quem vai para o inferno não tem conserto. Se Deus fez um filho sem conserto, ele errou. Então, ele não é mais Deus, né? Porque ele é imperfeito. E também se Deus perdeu a paciência com o filho, falou, você não tem conserto, você vai para o inferno, acabou minha paciência com você. A misericórdia também dele não é infinita. Então, também não é Deus. Então, o inferno não existe. O que existe? Existe trabalho. Existe oportunidade de trabalho. Então, conscientes no plano espiritual das nossas delinquências, das nossas falhas, pedimos uma oportunidade. E aqui estamos, reencarnamos. Né? Estamos aqui, hoje, com a luz do Evangelho, explicado pela doutrina espírita, aprofundadas as explicações por Chico Xavier. Estamos aqui, como disse o nosso querido José Argemiro da Silveira,
estamos aqui lutando para alinhar a nossa conduta às recomendações de Jesus. Então, dito isso, né, nós podemos dizer que Jesus propôs essa questão. Diz o texto que o pessoal enfiou o rabinho no meio das pernas e foi embora. Não é isso que diz o texto, né, Zola? Mas foi É isso, claro, é foi claro. isso que fizeram, né? Foi, Pararam para mas pensar. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. você tocou numa questão que nós queremos, muitos espíritas, muitos irmãos de outras crenças citam esta passagem, falam, fazem, desenvolvem o tema, né? Mas é importante trazermos Jesus para a realidade, né? E trazer Jesus para a realidade, né? Trazer para o momento e refletirmos sobre isso, né? Na atualidade, em que situações Jesus pronunciaria essa frase? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Na atualidade, no momento presente, em que circunstâncias? Eu sei que é uma pergunta um tanto ampla, mas resumidamente nós podemos trazer para o contexto atual, porque falar de 2000 anos atrás é algo, né? Vamos falar disso hoje, aqui, agora, né? Como é que é isso? Para em que circunstâncias Jesus pronunciaria essa palavra? Olha, Zola, você tocou num ponto antes, a questão das fake news, das mídias sociais, né? E a gente disse, então, de pessoas que estão aí prestando falso testemunho, comprometendo a si mesmo, em primeiro lugar, né? Porque está delinquindo, né? Então está lesando o próprio perispírito, está plantando semente ruim para o seu futuro, né? Então, se Jesus, naquele momento, diz isso àquela mulher, né, em nenhum momento ele fala que ela não errou. Né? Tanto que ele pergunta para ela, cadê o pessoal que estava te acusando? Ninguém te condenou? Ela falou, não, eles foram embora. Aí ele vira para ela e diz assim, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus diria isso para todos nós que, de uma certa forma, estamos delinquindo perante as leis de Deus. É a ausência no trabalho digno, é o falso testemunho, é o julgamento implacável, precipitado pelas aparências, aliás, como fizeram os próprios discípulos no caso de Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de impostos e os judeus odiavam os cobradores de impostos, porque além de tomar imposto, né, era dominado por um império, né? Aquele recurso não era aplicado na melhoria, no bem-estar do povo que ali estava. Então, o povo odiava publicano e Zaqueu era um publicano, mas admirava Jesus. E Jesus, então, que sempre nos recomendou a prudência e a vigilância, mas ele recomendava a prudência e a vigilância sem descambar por uma desconfiança, por uma rotulação, né? sem descambar para isso. Então ele vai na casa do Zaqueu, conversa com ele. Mas quando ele fala, hoje eu vou na sua casa, os discípulos se espantaram. O senhor na casa de um publicano? Vamos bater na porta, entrar, ver o que ele faz. E Jesus abençoou ele e a casa dele. Então Jesus está dizendo isso a todos nós, ó. Todos nós que estamos nos precipitando em julgamentos pela aparência. Todos nós que não estamos valorizando o que temos, né? E estamos aí numa baixa autoestima, numa falta de fé. Osólia, você já parou para pensar na importância que tem estar vivo e saudável? Estou conversando com vocês aqui, gente, eu estou com Covid, né? Provavelmente essa Ômicron, que essa mutação, né? Eu já tive Covid exatamente em janeiro do ano passado, tomei a primeira dose da vacina em agosto, a segunda dose
em setembro do ano passado, iria tomar a terceira semana que vem, mas os médicos, os especialistas em saúde, dizem que é importante esperar uns 20, 30 dias depois dos sintomas para tomar a terceira dose, e assim eu vou fazer. Mas já parou para pensar o tamanho da importância de estar vivo e saudável? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos agora e buscar a lei de conservação, a gente vai melhorar nossa memória do que significa estar vivo e saudável para o cumprimento dos compromissos que escrevemos no nosso planejamento reencarnatório. Para o cumprimento dos compromissos que assumimos no empreendimento de nós mesmos. E a gente esquece que estar saudável é uma bênção e reclama da vida. Então Jesus vira para nós e diz assim, olha, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Zola, você sabe que eu tenho um cargo público, estou no meu terceiro mandato de vereador, e às vezes vejo as pessoas confundindo o adjetivo, né? Quando a pessoa quer falar um mal feito, uma coisa errada, fala, foi lá fazer política. Virou um... E aí eu pergunto assim, o que aconteceu, né? Aquela história lá na Petrobras, você viu? Política, né? Aí eu falo assim, mas a Petrobras transformou-se numa das maiores multinacionais de energia do mundo, porque teve políticos que também foram nomeados lá e fizeram um bom trabalho, porque ainda que você seja um juiz, um militar, um advogado, um médico, quando você assume, é nomeado por um cargo público, você torna um agente político. E aí você poderá ter atitudes que vão beneficiar toda uma população ou vão prejudicar toda uma população. Mas veja, e adotou-se isso, e é difícil explicar, viu, Zola? É que nem falar que não existe espiritismo de mesa branca. Você explica, a pessoa fala, mas é de mesa branca, né? Fala, tá bom, vai. Tá resolvido. Não adianta. Então, assim, exato, muito político delinquente no nosso país, evidente, sempre teve, né? Os fatos estão aí para demonstrar. Mas também tem o juiz que vem de sentença, tem o promotor que senta em cima de inquérito, tem engenheiro que vem de laudo, tem médico que vem de atestado para o sujeito faltar do serviço. Então, as imperfeições humanas, reencarnados num planeta como nós estamos, de provas e expiações, nós estamos constantemente convivendo com um caldeirão de diversidade. E é isso que é importante a gente lembrar. Porque, inclusive, é uma tese do Espiritismo. Uma tese comprovada. As pessoas perguntam assim para a gente, mas para que reencarnar? Eu não podia continuar evoluindo no plano espiritual? A gente evolui no plano espiritual. Mas no plano espiritual a gente se reúne por afinidade. Né? A gente está mais ou menos em sintonia com aquele que pensa igual a gente. Quando a gente reencarna nessa diversidade, aí sim. Você sabe que eu sou especialista em parques tecnológicos, né, Zola? E a diversidade é a base da inovação. As grandes corporações vencedoras, né, na competitividade global são empresas inovadoras. E Deus, que não é bobo nem nada, coloca os filhos para viver num monte de diversidade, porque é aqui que a gente evolui. É aqui que vão nos caluniar, nos difamar, né? É aqui que vão tentar seduzir o marido da gente. E aí, nós temos um conteúdo que nesse momento vai transbordar. O que é esse conteúdo? Essas atitudes. E aí Jesus vai nos dizer, olha, você vai atirar a primeira pedra mesmo, ou você vai fazer um exame de consciência para ver como é que está a sua capivara, né? Mas o nosso professor Allan Kardec, ele faz um passo adiante também. Porque ele fala assim, quando a gente faz isso na intenção de revelar um mal, é até um dever fazer isso. Então nós estamos lá revelando um mal. Agora, quando a gente faz isso só no sentido de desacreditar uma pessoa, isso é lamentável, isso é delinquência. Como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aprofunda e vai fazendo diferença, né, Zola?
Você sabe, Papa, você estava fazendo as suas considerações e nós estávamos pensando aqui, né? Fazendo uma reflexão. É, onde estão hoje os fariseus? Onde eles estão? Cadê aqueles que estão com as pedras? Onde eles estão hoje? Como é que eles se apresentam? Como eles são? Além das fake news, de uma série de situações, né? Como podemos, de forma genérica e abrangente, né? Claro, de forma bem ampla, né? Onde eles estão? Eles existem hoje? Eu vou fazer uso das palavras de Jesus de novo, Zola, para dizer o seguinte: Jesus dizia, essa gente me honra com os lábios e me traem com o coração. Então, toda pessoa que tem nos lábios a fala, mas as atitudes desmentem, na verdade, para essas pessoas que Jesus, esses são os novos fariseus, né? Aqueles que não têm a tolerância, aqueles que têm a difamação, o falso testemunho. Eu acho que Jesus foi mais sintético e abrangente do que, obviamente, eu, mas é isso, né? Me honram com os lábios e me traem com o coração. Quer dizer, falar que acredita em Deus, falar que é cristão, é uma coisa. Agora, precisa ver se está apedrejando, se está julgando pelas aparências, como é que é a atitude de empatia, é fraterno, é egoísta. Todos nós temos os nossos defeitos, mas reconhece-se o verdadeiro espírita, disse Kardec, pelo empenho dele em se transformar. Então, nós vamos reconhecer. Uma coisa é dizer, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, né? Aquela história do pau que nasce torto, morre torto. A outra coisa é empreender essa luta em combater as próprias trevas e avançar no caminho do bem. Papa, o programa Visão Espírita agradece pelo bate-papo, pela conversa bem atual, né? Pedimos que você deixe ao nosso telespectador, ao nosso amigo ouvinte, uma mensagem e já te agradecemos por participar deste programa Visão Espírita. Eu que agradeço, Zola, a oportunidade que vocês estão me dando. Tem me vindo muito à memória, Zola, a passagem do cego de Jericó. O cego de Jericó estava... Jesus estava trabalhando em Jericó e ele escuta os gritos, ele pergunta quem é, e os discípulos não queriam que ele atendesse porque ele estava ocupado, mas ele fala, não, o que foi? E o cego, o que você quer que eu faça? Ele disse para o cego. Ele falou, eu quero ver. E Jesus então o abençoou e ele passou a ver. Todos nós temos um pouco do cego de Jericó. A gente não vê tudo. Aliás, a gente vê muito pouco. Mas se nós tivermos a bênção de Jesus, a bênção dos nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor espiritual, isso melhorará a nossa visão, ela será mais sofisticada do ponto de vista espiritual e a nossa chance de acertar será maior. Então, o cego de Jericó, a imagem dele está comigo desde dezembro, quando eu escrevi uma mensagem aos companheiros, uma mensagem de Natal, e é essa que eu deixo aqui aos colegas, Zola. Muito obrigado. Muito obrigado, Papa, pela participação, pela presença no programa Visão Espírita. Agradecemos ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte que ficou conosco até agora e deixamos um convite. Não vamos nos apoderar e nem ter pedras para atacar ninguém. Se tivermos que ter algo nas mãos para oferecer a alguém, que seja uma flor de esperança. Pensemos nisto. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chave Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos.